Gente, eu quero dizer para vocês que eu estou vivendo um momento tão maravilhoso com Deus. Eu estou tão apaixonado por Jesus. Às vezes eu ando assim, fico pensando, as coisas estão perdendo a graça para mim. Não tem mais nada que hoje me encante como as coisas de Deus. E eu sinto que é isso que Deus quer de nós. Porque a gente pode ter coisas, a gente pode ter muitas experiências, fazer boas viagens, mas tudo na vida tem um propósito. Quando você ama Deus, ama Jesus, você está contente, seja no pouco ou seja no muito. Mas quando você tem um coração voltado para as coisas, você pode ter tudo e não ter nada. E uma das razões porque eu tenho estado tão assim apaixonado por Jesus é que Ele tem falado tanto comigo, tem aberto tanto os meus olhos para descobrir as profundidades. Eu sempre fui muito estudioso, mas Deus me conduziu no ano de 2008 para Israel. Eu já tinha ido em 94, depois fiquei muitos anos sem ir. E quando eu fui para lá, no ano de 2008, parece que Deus abriu os meus olhos. E eu, então, passei a ter o conhecimento, principalmente da língua hebraica, que eu estou estudando para valer. E parece que uma Bíblia nova se abriu diante de mim. E tantas coisas lindas Deus tem falado comigo, e eu tenho podido partilhar com vocês. Mas eu queria te dizer, te desafiar, não dependa de circunstâncias da vida. Não dependa de você estar bem financeiramente, não dependa de você ter, sabe, um cargo, uma posição ou uma pessoa. A tua plenitude só tem um nome que pode fazer isso. É Jesus. Essa palavra que eu quero trazer hoje para vocês é uma palavra que impactou muito a minha vida. Porque é uma palavra que foi escrita há 3.500 anos. Mas na verdade ela se reporta a situações muito mais antigas. Há mais de 6.000 anos atrás. E ainda assim tem tanta revelação. Eu estou me referindo ao capítulo 5 do livro de Gênesis. O capítulo todo é cheio de revelações e eu vou, se Deus me permitir aqui, trazer para vocês algumas delas. Mas eu quero ler os versos 21 a 24 do capítulo 5 de Gênesis, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Antes de eu começar a pregar propriamente falando, eu quero começar com um enigma. Vocês aqui sabem qual é o homem que viveu mais sobre a terra? Boa resposta, Matusalém. Segunda pergunta, vocês sabem quantos anos ele viveu? Quanto? 969. Matusalém. Muita gente me pergunta, eu não falei isso nem no primeiro culto, nem no segundo, mas me ocorreu agora. Muita gente me pergunta, mas pastor, será que aqueles anos da Bíblia eram os mesmos que hoje? Eram os mesmos, queridos. Na verdade, o que houve depois do dilúvio, houve uma mudança na longevidade dos homens. E eu não sei se você sabe, isso não estava também no script, mas como eu sou muito curioso e leio muito, você sabe que até 25 anos, quem aqui tem menos de 25 anos? Fique de pé, por favor. Tiago, fica sentadinho que eu sei que você tem 28. Até 25 anos, você sabia que todas as células do seu corpo se renovam
exatamente igual, uma igualzinha à outra. Não é bonito isso? Olha para essa juventude, olha como eles são lindos. Não tem ruga, não precisa de botox. Por quê? Porque todos os dias as células do corpo deles morrem. Mas antes de morrer, elas reproduzem. Outras exatamente iguais. Não é isso? Pode sentar agora. Após os 25 anos, começa a acontecer o processo de envelhecimento. E eu vou dizer para vocês como é que isso acontece. Acontece de uma maneira muito simples. Quando as células vão se reproduzir, após os 25 anos, alguma coisa dá um start e elas começam a se reproduzir um pouquinho defeituosas. Elas não são exatamente iguais às outras, como o jovem abaixo dos 25 anos. E até hoje os cientistas estão procurando descobrir como é que eles revertem esse processo. Alguns acreditam que tem a ver com o GH. O GH é o hormônio do crescimento. Que a pessoa, depois de uma idade, ela vai diminuindo a produção. E aí existem outros chamados, a química, né, da juventude, como a epiandrosterona. Já ouviram falar dessas coisas? Pois é, o fato é que alguma coisa aconteceu depois do dilúvio. Alguma mutação genética, e pode haver mutações genéticas. Você sabe que radiação produz mutação genética. Existem muitos fatores que podem determinar isso. Houve uma mutação genética, certamente, e a idade dos homens drasticamente foi reduzida. Essa é a razão porque estes homens, antes do dilúvio, viviam tanto, e após o dilúvio, deve ter tido alguma alteração significativa na natureza que fez com que os homens passassem a viver tanto menos. Bom, mas a pregação que eu vou fazer não tem nada a ver com isso. Isso é só porque eu tenho certeza que quando você lê sobre isso, fica a gente perguntando, mas será que esse povo viveu mesmo? Não, viveu mesmo. Viveram tudo isso. Mas a palavra de hoje é uma palavra tremenda, porque a Bíblia tem revelações maravilhosas. E nesse capítulo, eu vejo aqui 3 revelações que vão mudar a sua vida. Amém? Matusalém viveu 969 anos. Ele foi filho de um homem chamado Enoque. E o nome Matusalém vem de uma raiz hebraica, primeiro mut, que significa morte. E Shalak, que significa trará. Portanto, Matusalém é traduzido literalmente por sua morte trará. Olha um nome bom para você botar no filho. Sua morte trará. Isso é uma grande dica. Aliás, eu quero dizer para você que é uma pena que os tradutores da Bíblia, quando foram traduzi-la, não traduziram muitas palavras nos seus significados e traduziram, simplesmente transliteraram. Você sabe o que é uma transliteração? Transliterar é você pegar uma palavra numa língua e levar para outra língua com som igual, mas ela perde o sentido. Por exemplo, batismo. Você sabe o que é batismo, gente? O que é batismo? A maioria não sabe. Batismo é uma palavra grega que significa mergulho. Então, se você gosta de fazer pesca submarina, você vai batizar. Agora, quando você translitera, por exemplo, para o português, fica batismo. Batismo, o que é isso? É jogar água. Aí fica discutindo se é por cima, se é como é que é. Não tem discussão. Se você entende o significado, batismo é mergulhar. Só tem um jeito. Mergulhar. Amém? Bom, por que eu estou falando isso? Porque os nomes, todos os nomes da Bíblia têm significado. Por exemplo, quem aqui chama Pedro?
Fica de pé, todos os Pedros. Você sabe o que teu nome significa? Não, né? O senhor sabe o que o seu nome significa? Tá vendo? Ele sabe, você não sabe. Pode sentar. Você sabia que é pedra? Pode sentar. A razão por que eu fiz essa pergunta é única. Porque na nossa cultura, a gente não escolhe o nome pelo significado. A gente escolhe o nome porque a gente gosta do som. Não é isso? Mas não é assim na cultura hebraica. Na cultura hebraica, todos os nomes têm um significado e eles têm este nome dado por conta de algo que eles sabem ou que eles desejam. Bom, dizendo isso, eu quero dizer para vocês que este Enoque, que a Bíblia está falando, o sétimo depois de Adão, foi um homem, foi o primeiro profeta da Bíblia. Qual foi o primeiro profeta da Bíblia? Enoque. E neste capítulo nós vemos aqui 3 revelações. E 2 delas estão ligadas diretamente a Enoque. A Bíblia diz que Enoque viveu 65 anos. E aí ele teve um filho. E chamou de sua morte trará. Portanto, parece que Enoque teve uma experiência com Deus. Logo antes do filho dele nascer. E Deus revelou alguma coisa para ele. Por isso ele deu o nome para o filho de Matusalém. Sua morte trará. E a Bíblia diz que depois que ele gerou Matusalém, ele viveu mais 300 anos, andou com Deus e Deus o tomou. Vocês sabiam que Enoque nunca morreu? Enoque foi arrebatado. Amém ou não? Agora, o que será que Deus revelou para Enoque? Essa é a primeira revelação. Sua morte trará. Enoque morreu antes de ver o que ia acontecer. Ele só profetizou. Mas Matusalém morreu exatamente no ano em que veio o dilúvio. Morreu Matusalém e veio o dilúvio. Portanto, Matusalém, que significa sua morte trará, trará o quê? Diga para o teu irmão, o dilúvio. Então a revelação que ele teve aqui, em primeiro lugar, foi da vinda do juízo de Deus, que foi o dilúvio. Em outras palavras, 4 gerações, quantas eu falei? 4 gerações Deus admoestou os homens para se arrependerem. Desde Enoque, seus descendentes, Matusalém e outros descendentes até chegar em Noé. Quando morre Matusalém, Deus manda o dilúvio. Eu entendo aqui que Matusalém foi uma profecia viva da misericórdia de Deus. Deus é longânimo, diga Deus é longânimo. Diga Deus é paciente. 4 gerações, Deus avisando que se o povo não se arrependesse, viria o juízo. Mas eu quero dizer algo para você aqui, querido. Deus é longânimo. A Bíblia diz que ele é tardio em se irar, mas ele não julga o culpado por inocente. Até a misericórdia de Deus, que é longa, não é à toa que Matusalém foi o homem que mais viveu, porque ele era uma amostra de como a misericórdia de Deus era longa. Mas até a isso tem um fim. Diga para a pessoa do teu lado, Deus é paciente. Diga, Deus não quer julgar, mas Ele não julgará o culpado por inocente. Às vezes você acha que Deus não vai julgar nunca. Porque Ele está sendo paciente, Ele dá corda, Ele espera o cara se arrepender, ele não se arrepende, ele continua errando, continua no pecado. E foi neste meio que Enoque viveu, num tempo de apostasia. Então a primeira revelação que Enoque teve está diretamente ligada ao seu filho Matusalém. Foi a revelação de que viria um grande juízo sobre a terra. E veio o dilúvio. Quantos aqui creem no dilúvio? Vocês creem por quê? Vocês creem por quê?
E se os cientistas disserem que nunca aconteceu? Você vai continuar acreditando? E se os cientistas disserem que nós estamos tudo louco? Você vai continuar acreditando? Por que você vai continuar acreditando? Porque a Bíblia disse, amém ou não? Ontem, coincidentemente, aliás, a palavra coincidência não existe na Bíblia, porque nada é coincidência para Deus, tudo é direção dele. Eu estava vendo um documentário na National Geographic, e os cientistas estavam falando sobre um dilúvio mundial. E pasmem vocês, existem evidências nos 4 cantos do planeta de que houve um dilúvio. E eles estavam então tentando desbaratar os mitos, porque em todas as culturas antigas tem o relato do dilúvio. Entre os babilônicos tem o épico de Gilgamesh. Na Torá, na Bíblia, tem a história de Noé. Em todas as culturas tem relato do dilúvio. Sabe o que eles descobriram? Que em todos os lugares do mundo tem, por exemplo, fósseis de animais marinhos que são encontrados na profundeza. Ou seja, eles estão tentando entender como, e a principal teoria que eles têm é que um grande meteoro veio ao encontro, ou de encontro, porque esse veio contra mesmo, do mar. E produziu um grande tsunami em todas as direções, como decorrência da grande energia cinética que gerou ali. Os cientistas hoje já estão dizendo que houve o dilúvio. Muda a sua fé por causa disso? Aí eu já sabia. Amém ou não? Agora, a primeira então verdade que nós vemos aí é a revelação do dilúvio, mas aconteceu algo com Enoque. Ele foi arrebatado. Você sabe qual que é o nome, o que o nome Enoque significa? Quem aqui sabe o que o nome Enoque significa? Quem assistiu o culto das 5 não vale. Enoque significa ensino. Portanto, Enoque é um ensino de algo que Deus vai fazer. Antes do juízo do dilúvio, Enoque foi arrebatado. Enoque aponta para toda a igreja que vai ser livre do juízo que virá, que será arrebatada e que não passará pela grande tribulação. Amém ou não? Diga para o teu irmão do teu lado, se você crê em Jesus, você é um tipo de Enoque e será arrebatado, livre do dilúvio, sem morrer. Amém ou não? Glória a Deus. Mas esse texto também mostra que Enoque viu mais do que isso. Aliás, a Bíblia mostra que Enoque viu mais do que isso. Enoque não viu só o dilúvio. Enoque viu a segunda vinda de Jesus. Quantos aqui creem que Jesus vem de novo? A primeira vinda ele veio para quê? Para salvar. Como ele veio, veio como cordeiro. A segunda vez ele virá para julgar. Como ele virá? Como leão. Diga assim, cordeiro morreu para salvar. Leão julgará. Julgará os homens com justiça. E Enoque teve essa revelação. Tanto é que Judas, no livro de Judas, na carta de Judas, versos 14 e 15, a gente vai ler isso. O apóstolo Judas, aqui não é um Judas Iscariotes que traiu Jesus, tá? Vocês sabem que o Judas Iscariotes foi lá e se enforcou. Esse que escreveu a Bíblia aqui é o irmão de Jesus. Ele disse assim, quanto a este, está falando de homens blasfemos, apóstatas, também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo, diga juízo, contra todos, diga todos, e para fazer convictos ou culpados,
todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. O interessante nessa palavra profética é que ele está vendo algo no futuro, mas ele emprega o verbo no passado. Ele diz, eis que veio. Veio é passado ou é futuro? Por que ele colocou no passado algo que está no futuro? Essa é uma maneira, um instrumento de linguagem para dizer que aquilo que virá é tão irrevogável, tão irrefutável, que é como se já tivesse acontecido. Diga para a pessoa do teu lado, Jesus vem. Creia você ou não. Queira você ou não. Creiam os homens ou não. Diga aí, irrefutável. Ele vem. Amém ou não? A primeira vez ele veio para salvar. E a segunda vez ele vem para julgar. E o texto, Judas cita Enoque, portanto a revelação é de Enoque. E ele diz que ele vem para julgar homens ímpios. O que é um ímpio? Diga, ímpio é quem não crê. E a Bíblia mostra, queridos, que estes homens que serão julgados na vinda de Jesus são aqueles que têm obras ímpias, obras de incredulidade, e eles praticam e também têm palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, sabe por que Jesus vem? Ele vem num tempo de apostasia em que os homens serão tão insolentes e falarão coisas tão absurdas que a misericórdia de Deus não vai mais suportar. Por exemplo, vocês devem estar lendo por aí falar de um deputado que defende, ele pensa que defende os homossexuais, porque quem de fato defende os homossexuais somos nós. E ele diz que o objetivo dele a partir de agora é fazer guerra contra o cristianismo. Sabe o que ele disse literalmente com uma coragem e uma insolência que eu nunca vi igual? Ele disse o seguinte, todo mundo que lê a Bíblia é palhaço. E as igrejas são circos. Esse mesmo deputado diz que as pessoas deveriam tratar os pedófilos com mais condescendência. Porque os pedófilos são instrumentos, segundo ele, de uma melhor sexualidade na vida das crianças. Esse cara está falando isso. Está dizendo que os pedófilos tinham que ser tratados de uma maneira melhor, porque eles ajudam a desenvolver uma sexualidade sadia. Falando isso publicamente, e olha meus queridos, eu não vi ninguém da imprensa jogando pedra nele. Isso é insolência. E não é contra mim nem contra você, é contra Deus. Isso é afronta, é blasfêmia. Este é o tempo de apostasia que a gente está vivendo. Aliás, o que nós estamos vendo no mundo físico é o que está acontecendo no mundo espiritual. Tempo de apostasia. Apostasia é uma outra palavra, transliterada. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é literalmente divórcio. Por que os homens estão divorciando no mundo físico? Porque no mundo espiritual está havendo um divórcio, uma separação de Deus. Por que os filhos são tão afrontadores dos pais? Porque no mundo espiritual os homens estão afrontando o Pai Celeste. O tempo que você e eu vivemos, querido, é um tempo sério. Ainda que pareça que está tudo bem, não está tudo bem. Ainda que pareça que Deus não está nem aí, Ele está aí sim. E está na hora da igreja sair do muro. Porque os insolentes estão falando contra Deus e a sua palavra. E os crentes estão calados. E muitos defendendo essas pessoas. Quero dizer uma coisa para você, querido. O muro já tem dono. E o muro é do diabo. Se você estiver no muro, você está do lado dele. Se você quer estar do lado de Deus, você tem que assumir posição. Porque Deus, a palavra de Jesus diz, se alguém
se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele na presença dos anjos do meu Pai. Está falando do juízo. Mas se alguém confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Confessar o nome de Jesus é se levantar contra essas afrontas, contra essa insolência. Esse é o chamado da igreja. O espírito do anticristo já opera nos nossos dias. Mas ainda há aquele que detém. Quem detém a igreja somos você e eu. Amém ou não? Aplauda o Senhor. Diga: eu creio. Eu creio. Enoque viu tudo isso. Por isso vivemos tempos. Há 50 anos atrás, meu querido, se você pegasse uma pessoa que não cria em Deus, ela andava mais direito do que muito crente dentro da igreja. 50 anos atrás, não estou falando de muito tempo não. Os homens eram fiéis às mulheres, as mulheres honravam os maridos, os filhos diziam sim para os pais. Hoje é um balaio de gato. A pessoa vem, canta, louva a Deus, dança no meio da igreja e faz tudo que não pode. Filhos afrontam pais, batem boca com pai. Meu querido, sabe como é que você devia tratar o teu pai? Dizer: sim, Senhor. Não importa se teu pai errou, se teu pai não é perfeito, ele é o teu pai. Abaixa a tua crina para falar com teu pai. Porque é assim que a palavra de Deus diz. Os homens são insolentes, afrontadores. Já começa a chamar pai de você. É difícil. Eu chamava meu pai de senhor, nunca chamei na minha vida o meu pai de outra coisa. Nunca levantei a voz contra ele. Hoje já chama de você, outros chamam até pelo nome. E aí fulano escambau, eu sou teu pai, cala tua boca, fala comigo direito. Esse é o tempo da apostasia. É o tempo em que os homens já não têm mais aliança. É o tempo que a religiosidade não entra no nível e transforma o interior. Enoque viu isso. E ele viu que depois disso viria o juízo. Eu não tenho dúvida de que essa é a geração em que Jesus vem. O livro de Isaías, capítulo 61, nos versos 1 e 2. O profeta Isaías diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade a cativos e a abertura de prisão aos presos, versículo 2 agora. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, diga ano aceitável. E o dia da vingança do nosso Deus, diga vingança do nosso Deus. Aqui nós temos duas vindas de Jesus. Na primeira é o ano aceitável, na segunda é o dia da vingança. Na primeira ele veio como cordeiro, na segunda virá como leão. Na primeira ele veio para morrer, na segunda ele julgará e todos quantos o resistiram morrerão. Enoque viu tudo isso. Enoque profetizou tudo isso. Uma profecia proferida muito antes da vinda de Jesus. Há pelo menos 6.000 anos atrás. É muito importante que você entenda isso. Jesus, quando veio na primeira vez, ele chegou na sinagoga de Nazaré, sua terra. E eu não sei se você sabe, mas a sinagoga não é o pastor que escolhe cada dia o que ele vai pregar. Existe uma programação de leitura de toda a Torá, do começo ao fim, e isso dura 1 ano. Portanto, a cada Shabat, cada sábado, existe já uma leitura pré-determinada, desde o tempo de Jesus até hoje, é assim. Quando Jesus chegou na sinagoga de Nazaré, o texto que ele leu foi esse. Só que quando ele foi refletir, ele disse, está se cumprindo em mim. Só que ele pregou só sobre o ano aceitável. Por quê? Porque a sua primeira vinda era para pregar sobre a graça, a misericórdia e o perdão e a salvação. Ano aceitável. Diga para o teu irmão, você ainda está vivendo no tempo do ano aceitável. Mas virá em breve o dia da vingança. O dia da vingança é a segunda vinda. É literalmente a segunda vinda de Jesus que vem para julgar. E o texto de Judas, versos 14 e 15, diz que ele vem para julgar os ímpios e ele vem acompanhado
dos seus santos e das suas miríades. Zacarias capítulo 14, verso 5 também fala sobre isso. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com eles. Apocalipse 19, 11 a 14 diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. Agora não é mais misericórdia, agora é justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas ou coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Jesus, é ele que virá. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem é que está acompanhando Jesus nessa vinda? Quantos aqui creem em Jesus? Vocês serão arrebatados no início da grande tribulação. No final dos 7 anos, ele descerá, e descerá como Rei dos reis e Senhores dos senhores, e da sua boca sairá uma espada afiada de 2 gumes, e ele virá para julgar todas as nações. E eu e você, vestidos de branco, estaremos com ele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Diga: na primeira vinda, ano aceitável. Segunda vinda, dia da vingança. Primeira vinda, Cordeiro de Deus. Segunda vinda, Leão da tribo de Judá. Primeira vinda, Salvador. Segunda vinda, Juiz. Primeira vinda, Libertador. Segunda vinda, aquele que condena e que julga com justiça. Como você prefere encarar Jesus? Como cordeiro ou como leão? E tanto no primeiro juízo de Deus sobre o mundo, no dilúvio, o que havia na terra era apostasia, blasfêmia, zombaria, riso das coisas de Deus. Riram de Noé. E Jesus disse: na minha segunda vinda, será como nos dias de Noé. As pessoas estão rindo, zombando, insolentes. Sabe, queridos, eu não tenho nada contra essa pessoa. Eu tenho misericórdia pela vida dele. Mas eu tenho indignação contra o diabo, por tentar transformar a palavra de Deus, que é verdade, em mentira. E Deus está esperando que você se levante com a mesma indignação. E não lute contra as pessoas, mas lute contra as ideias. E resista ao espírito do anticristo. Porque esse é o tempo da igreja se levantar para glorificar o nome do nosso Deus. Amém ou não? Lute pela sua família, pela sua casa. Não aceite o espírito de apostasia. Não aceite o espírito de engano. Não deixe que o inferno invade o seu coração. Lute. Porque Deus tem um propósito. Como teve um propósito na vida de Noé, na vida de Enoque, de ser um exemplo de ensino, tem propósito na vida da igreja. E a igreja não passará pela tribulação como Noé, como Enoque também não passou. Quando chegar o último dia do nosso testemunho e fidelidade, o Senhor nos tirará e virá o juízo. Mas é hora da igreja olhar para dentro de si e parar de reclamos. Porque o diabo quer que você se sinta ferido contra o seu irmão, chateado contra o seu irmão, e o teu testemunho seja destruído. Mas Deus está me mandando dizer que você vai ser levantado como farol, vai ser levantado como fogo da sua glória, neste tempo presente, para resistir o espírito do anticristo. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio isso na minha vida. Eu falei de 3 revelações tremendas. A primeira foi sobre a vinda do primeiro juízo e o dilúvio. E Enoque
deu o nome para o seu filho de Matusalém, que significa a sua morte trará. Trará o juízo. E ele morreu e no mesmo ano o dilúvio veio. Segunda revelação que Enoque teve, fala da vinda de Jesus, a sua segunda vinda. Isso foi citado pelo apóstolo Judas, quando ele enxerga o Senhor vindo com os seus santos anjos, no mesmo tempo de apostasia. Mas a terceira revelação não diz respeito a Enoque simplesmente, a todo o capítulo. Porque cada nome da genealogia do capítulo de Gênesis 5 tem uma mensagem para você. Eu não vou ler o capítulo tudo, mas eu vou dizer os nomes. Não mostre ainda não, pelo amor de Deus. Não entrega a rapadura. Adão. Adão significa homem no sentido de humanidade. Não é o homem masculino. Homem é Ish. Mulher Ishá. Adam significa humanidade. E Deus deu o nome de Adam porque ele veio do Adamá. Adamá é barro. E todo mundo ria dizendo, não pode vir do barro. E hoje os cientistas sabem que todos os elementos químicos do corpo dos homens vieram do barro. Os cientistas só estão comprovando o que a Bíblia já dizia. Só que você não deve falar, agora eu creio. Você tem que dizer, eu já sabia. Amém ou não? Querido, que aquilo que a Bíblia diz e você acha que é absurdo, creia, porque um dia vai ser provado. E é melhor você crer antes, porque você vai dizer, eu já sabia. E vai ser galardão para a tua vida, amém ou não? A Bíblia é verdade. Adão, diga homem. Adão gerou a Sete. Caim não é da geração da salvação. Matou Abel e foi amaldiçoado. Deus levantou um segundo filho chamado Sete. Sete significa apontado, fala apontado. Sete gerou a Enos, ou Enosh, que significa fraco, miserável. Vem da raiz Anash, que significa incurável. Enos gerou a Quenã, ou Cainã, como está na sua Bíblia, Quenã no hebraico. Quenã significa lamento, tristeza. Quenã gerou a Mahalalel. Mahalalel é Deus bendito. Halal significa louvar, bem dizer. El significa Deus. Mahalalel é Deus bendito. Mahalalel gerou a Jared, ou no hebraico Yarad. Yarad significa descer. Vocês veem que como parece uma coisa que você lê e fala, mas que chato essa genealogia. Mas vocês vão ver depois. Yared gerou a Enoque. Enoque significa o que mesmo? Pode falar alto. Enoque significa o quê? Ensino. Enoque gerou a Matusalém. Matusalém significa o quê? Sua morte trará. Matusalém gerou a Lameque. Lameque significa lamento, desespero. E Lameque gerou a Noé. E Noé significa descanso. Vocês querem ver que mensagem linda o Deus Todo-Poderoso escreveu desde o início da humanidade? Ao homem, Adão, foi apontado Sete. Mortal tristeza, Enos e Quenã. Mas o Deus bendito, Mahalalel, descerá, Jared, ensinando Enoque, que sua morte trará Matusalém, para o desespero, Lameque, o descanso, Noé. Essa é a mensagem da vinda de Jesus. Eu vou ler de novo para vocês. Ao homem foi apontado mortal tristeza, quando o homem pecou. Mas o Deus bendito descerá. Quem é o Deus bendito que desceu na terra? Jesus, diga mais forte, Jesus. Descerá, ensinando que sua morte trará. Que morte? Morte de quem? De Jesus. Amém ou não? Trará para o desespero o descanso. Sabe, meu querido, o plano de Deus
desde o início, foi resgatar o homem. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, quando o apóstolo João fala dos homens que vão adorar a besta, diz assim: adorá-la-ão, a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a eternidade, o plano de Deus era que Jesus morresse por você. Sabe para quê? Para que você encontrasse descanso. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. É tremenda essa palavra para a tua vida, querido. Eu quero que você fique de pé agora em nome de Jesus. Você vai ler comigo, porque essa é a palavra, é a frase, é a mensagem profética que está no Gênesis e está no Apocalipse. Está no Gênesis e está no Apocalipse. Está no começo e no fim. Diga assim ao homem: foi apontado mortal tristeza, mas um Deus bendito, diga Jesus, descerá, diga Jesus, ensinando que sua morte, diga de Jesus, trará para o desespero o descanso. Jesus morreu para que você tivesse vida. Ele morreu para que você fosse livre, para que você não tivesse maldição. Mas Ele virá, e virá para julgar aqueles que não creram nele. Amém ou não? Aleluia! Meu querido, saiba de uma coisa: Satanás só tem um objetivo: roubar a glória de Deus. Ele não está nem aí se você é religioso, desde que você não invoque a Jesus. Porque só um jeito do homem agradar a Deus. Eu acho tremendo, porque Enoque é aquele que nos ensina. Judas 14,15 diz que pela fé Enoque alcançou bom testemunho diante de Deus, porque andou com Deus. Só tem um jeito de você andar com Deus: é crendo no seu Filho Jesus. Por mais que a gente tente acertar, nós nunca seríamos capazes de alcançar o padrão mínimo para entrar no céu. E Deus vem e dá o seu melhor, que é o seu Filho Jesus. E a sua palavra é verdade. E o diabo quer blasfemar, quer colocar insolência na boca dos homens. E os homens estão entrando nisso. Sabe por quê? Porque as pessoas estão buscando a felicidade. Ah, eu quero ser feliz. Você vai se ferrar. Só tem um jeito do homem ser feliz: é andando na verdade. Então, igreja, abra os olhos para o tempo da apostasia. Abra os olhos. Porque Deus estendeu a graça para nós, para que nós sejamos para esse mundo o que Enoque foi para o céu. Um ensinamento do Deus de misericórdia, que tarda, mas que vem para julgar aqueles que se levantam contra Ele. O espírito de apostasia precisa ser combatido nos nossos dias. Porque antes que Jesus venha buscar a sua igreja, ainda tem muita gente para ser resgatada. E Ele quer usar você. Então arregaça as mangas, larga de ser amarelo, cria vergonha na cara e pede misericórdia de Deus para você andar na graça, mas andar na verdade. Amém ou não? Não existe melhor atitude do crente do que se arrepender do seu pecado e dizer: Senhor, eu estou de volta, mas eu quero ser encontrado na sua vinda, firme na verdade, proclamando que só tem um Deus e só tem um Salvador. Querido, não queira o aplauso dos homens. Jesus disse que os homens nos odiariam, porque eles odeiam, na verdade, o nosso Deus. Quero que você feche os seus olhos agora. Este é tempo da igreja amar mais do que nunca. Mas não há melhor forma de amor do que a verdade.
Mas amar acima de tudo a Deus, que com sua misericórdia e graça tem nos perdoado, tem nos dado oportunidade de mudar, de voltar atrás, de tomar a posição correta. Não brinque. Você está enfrentando o espírito do anticristo, de apostasia, divórcio, de insolência, que é rebelião. Enfrentando toda a autoridade que Deus exerce. É tempo da igreja se arrepender, porque não há um avivamento que venha sobre a igreja que não seja precedido por arrependimento. E arrependimento não é choro. Arrependimento é entendimento, é compreensão, é mudança de vida. Jovens, vocês estão vivendo um tempo difícil, consagrem as suas vidas. Pais, Deus chamou a cada um de nós para sermos modelo e exemplo para os nossos filhos. Filhos, Deus pode usar você para ser um instrumento e um arauto na sua casa para a transformação dos seus pais. Mas esse é o tempo que a igreja precisa descer do muro e tomar posição. Levante a mão para o céu e diga: meu Deus, a tua palavra nos ensina que ao homem foi destinado uma tristeza mortal. Mas a tua palavra também diz que o Deus bendito desceu e nos ensinou que a sua morte trouxe para nós o descanso do desespero. Eu me recuso, Senhor, a ser destruído nessa geração. Eu me recuso, Senhor, a abrir mão dos meus. Eu profetizo, Senhor, que eu estou na tua vontade e a tua palavra é a verdade. E eu e minha casa louvaremos e adoraremos o Senhor dos exércitos. Pai, até que tu venhas, eu ficarei firme na tua palavra. Obrigado pela tua misericórdia. E no dia que tu vieres, quando a trombeta tocar, eu estarei presente, porque eu creio e permaneço na tua palavra até que tu venhas. Maranata, vem Jesus. Aplauda o Senhor. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Esse cântico diz que Ele está no trono. Diga: Jesus, tu estás no trono. Ainda que o diabo pareça vencer, ele já perdeu, meu querido. Ele já foi derrotado. E você e eu somos a prova maior do amor e da misericórdia de Deus. Mas você e eu seremos um dia a prova de que não é pelas decisões humanas, pelo fazer o certo ou errado, mas por ter entregue a nossa vida. E quando vier o arrebatamento da igreja, meu querido, o mundo vai ficar assombrado pelos milhões, pelas centenas de milhões de pessoas que vão desaparecer. E virá um grande temor sobre a terra. Mas nós estaremos lá, preparados, celebrando as bodas do Cordeiro, preparados para voltar com o nosso Rei, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, o nosso Senhor. Amém ou não? Ele virá e eu estarei junto com Ele. Amém ou não? Meu amado, o Senhor me manda dizer que o tempo é de guerra espiritual. Você é um guerreiro. Guerreiro não se descuida. Quando um guerreiro está ferido, os outros redobram a sua segurança. Porque o diabo quer ferir um guerreiro, porque ele entra pelo flanco do guerreiro ferido. Quando você vira um crente ferido, sem fé, caindo no pecado, se levante para protegê-lo. Não para derrubá-lo, não para destruí-lo. Mas nós estamos em guerra. Entenda isso. Não é uma escolha, é um fato. E aquele que guerreia vai ser coroado
vai ser condecorado, vai ser galardoado. O Senhor me mandou dizer hoje que Ele vai enxugar a sua lágrima. Que hoje Ele quebrou as cadeias de levantes contra a sua vida. Seu Oswaldo, Dona Pina, Ele me mandou dizer para vocês: vocês estão cobertos contra toda inveja, contra toda a palavra do inferno, para tirar de vocês a alegria de servir ao Senhor. Ele está no trono. Recebam. Deus me falou hoje aqui que Ele quebrou as correntes do inferno nos casamentos que estão se separando. Que vem um grande avivamento para a sua igreja. Você vai ser invadido por um tsunami. O Senhor me disse aqui agora que aquela palavra de Jesus que diz que os homens ficarão perplexos com o poder das ondas. O Espírito Santo me falou, nunca tinha ouvido isso de ninguém. O Espírito falou assim: os homens não ficarão só perplexos com as ondas de tsunami, não. Porque essas ondas são as ondas do meu Espírito que vem sobre a igreja. E eles vão ficar perplexos com aquilo que Deus vai fazer no meio da igreja. Prepara o teu coração. Adore o Rei. Se fortaleça na força do Senhor. Porque tem coisas tremendas que virá sobre a sua igreja. Para um grande avivamento sobre a tua igreja. O Senhor disse, para a tua vida, em nome de Jesus. Levante a mão para o céu e diga: Senhor Deus, a tua graça é maravilhosa. Pai celeste, o seu amor incompreensível, incomensurável, eu o recebo. Diga: Espírito Santo, as suas consolações se renovam em mim. A Bíblia diz o fraco, eu sou forte. Diga: diz o fraco, eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Povo valoroso e guerreiro, se prepare. Muita coisa tremenda está para vir na sua vida. Deus te abençoe. Uma grande semana em nome de Jesus.